Eu quero dizer que esse vídeo de hoje é um vídeo que não é fácil para eu estar gravando, é um vídeo muito difícil. Eu precisei de um bom tempo para pensar, para refletir, para ver o que eu ia fazer, se realmente era aquilo que eu queria. Até para tomar a decisão de vir aqui fazer esse vídeo para vocês, eu demorei muito. Eu precisei me sentir mais à vontade, eu precisei me sentir mais relaxada para vir aqui fazer esse vídeo e falar isso para vocês. Bom, muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, desde o início, quando eu comecei o meu canal, sabem que os meus primeiros vídeos eu estava com uma imagem bem masculina. E de uns meses para cá isso vem mudando, a minha imagem vem mudando e muitas pessoas estão confusas nesse momento. Algumas pessoas me perguntam nos comentários dos meus vídeos, algumas também me mandam DM no meu Instagram me perguntando. O Instagram esse até que está desatualizado, gente. Eu não tenho atualizado o meu Instagram ainda, não tem fotos novas lá. A resposta é, gente, sim, eu sou uma mulher trans. Eu precisei de vários meses refletindo sobre isso para poder me sentir segura para vir aqui falar isso para vocês. Eu vim mudando a minha imagem ao longo desses meses, aos poucos. Eu vim me acostumando com minha nova imagem também. Eu vim refletindo ao longo desses meses, eu venho relaxando mais, eu venho deixando mais a minha essência falar nos vídeos que eu venho fazendo aqui pro meu canal. E hoje eu me sinto segura, me sinto plena para vir aqui falar para vocês. Sim, eu sou uma mulher trans, com muito orgulho. Senti a necessidade de vir aqui expor isso para vocês, me assumir publicamente, porque eu tenho certeza também que eu vou ajudar muitas pessoas que estão aí do outro lado, que estão passando ou que passaram pelo mesmo que eu. Inclusive, nesse vídeo de hoje eu quero dar um pequeno depoimento bem resumido de como foi minha infância até eu chegar nos dias de hoje, nesse exato momento, para tomar essa decisão que eu tomei hoje. Bom, gente, desde a minha infância eu me senti uma pessoa, assim, uma criança muito deslocada em todos os locais. Principalmente na escola. Na escola eu me identificava com as meninas, mas sempre que eu me aproximava das meninas e me expressava como elas, como eu realmente era por dentro e me sentia, sempre tinha um menino ou uma turminha de meninos para vir tirar sarro da minha cara, para poder me chamar de bichinha, me chamar de gayzinho. Na época era até florzinha, gente. O pessoal falava muito, ai, florzinha. E isso me deixava muito mal. Para uma criança, tratá-la com preconceito é muito cruel, é muito injusto, até porque uma criança nem sequer sabe o que é isso. Para a criança é muito natural ela ser o que ela é. E quando vem alguém tratando essa criança com preconceito, nossa, gente, é muito cruel. Eu nasci numa época, gente, que bastava a criança falar um pouquinho meiga. Não precisava nem ser gay, não precisava ser trans, não precisava ser nada disso. Bastava ela falar um pouco meiga, que os meninos já caíam em cima, sacaneando, falando, apontando, rindo. E a partir dali, os meninos já começavam a excluir essa criança, que eles julgavam ser diferente. Bom, com isso, se eu não podia me aproximar das meninas, que eu era zoada, e os meninos se afastavam de mim, eu cresci uma pessoa completamente sem amigos. Gente, eu tinha pouquíssimos amigos. E quando eu fazia alguns amigos, eu vivia naquela defensiva porque sempre tinha alguma coisa, sempre que eu queria me expressar da maneira que eu era, sempre tinha uma atitude da parte da outra pessoa que me olhava assim meio torto, me tratava meio diferente. Então, eu sempre me decepcionava com muitas pessoas, sempre que eu tentava me expressar do jeito que eu era. E a partir daí eu passei a me reservar muito e a ficar sempre na defensiva. Olha, gente, não foi uma infância fácil. Foi uma infância muito difícil, viu? Aí, o meu mundo perfeito eu criava dentro da minha casa. Porque eu sabia que dentro da minha casa, ali ninguém iria me machucar. Ir para a escola virou um terror para mim, né? Porque eu ia para a escola, ficava contando as horas, os minutos para ir embora para casa. Quando eu ia, eu sempre sentava lá na última carteira da sala para chamar menos atenção possível.
para ser menos vista possível. E nos recreios eu ficava sempre deslocada lá pelos cantos, também rezando para que aquele recreio acabasse logo e aquele momento daquela escola finalizasse logo para eu ir correndo para minha casa. Em paralelo a isso, eu resolvi contar para algumas pessoas da família. Eu lembro que, quando eu contei, parecia que eu tinha jogado uma bomba na sala da casa e aquela bomba tinha explodido e eu não sabia não sabia o que fazer naquele momento, sabe? E a reação da minha família foi muito estranha, foi de reprovação a princípio. Naquele exato momento, parecia que eu estava no meio daquela explosão daquela bomba, sabe? Sem saber o que fazer. E já estava, inclusive, me sentindo arrependida de ter contado e me sentindo culpada por ser quem eu era. Olha só que coisa. Eu contei isso também numa época onde nós tínhamos somente a Roberta Close como referência, que foi a única que naquela época botou a cara, foi lá, fez, aconteceu, se assumiu. Numa época onde nós não tínhamos quase informação nenhuma, não tínhamos internet. Era uma época assim onde que muitas pessoas ainda viam as trans como se fossem gays. Era uma época muito difícil, gente. Eu até compreendo a cabeça das pessoas dessa época, porque era uma época onde não tínhamos muitas informações, sabe? Bom, resumindo essa parte, eu não tive o apoio que eu esperava ter. O apoio mesmo, eu não tive o apoio da família que eu esperava ter. Não cheguei a ser expulsa de casa, como muitas são. Infelizmente, muitas são expulsas de casa, mas eu não tive esse problema, graças a Deus. E eu olhava para os lados e realmente eu não tive apoio de absolutamente ninguém. Ninguém, gente. E nesse momento eu comecei, gente, a me sentir culpada. Sim, gente, comecei a me sentir culpada. Como se eu estivesse errada, como se eu estivesse escolhendo um caminho errado, sabe? Você que é LGBTQIA+, e que está me assistindo nesse exato momento aí do outro lado, preste bastante atenção. Não somos culpados de nada. Isso não é uma escolha, gente. Nós não temos culpa de sermos quem somos. Nós simplesmente somos. Não devemos nos sentir culpados por sermos quem somos. Algumas pessoas, elas insistem em fazer nos sentir como se nós estivéssemos fazendo uma escolha, como se nós estivéssemos escolhendo um caminho errado. Se pudéssemos escolher, gente, eu tenho certeza que nós não iríamos escolher passar por todas essas coisas. Então isso não é uma questão de escolha. Bom, naquela época, me sentindo culpada do jeito que eu estava me sentindo, erroneamente eu decidi, gente, começar a imitar o jeito dos meninos, para parecer os meninos, para que eu pudesse continuar meus estudos em paz, tranquila, sem passar por tanto preconceito e por tantas confusões. Até porque, gente, naquela época nós tínhamos que fazer praticamente uma escolha. Ou ficar quietinha e estudar, terminar os estudos, ou se assumir e aguentar a pressão, aguentar o preconceito. As duas coisas, estudar e se assumir, eram praticamente impossíveis de se fazer, porque a pressão era muito grande, o preconceito era muito grande. Por isso que muitas pessoas dessa época, que se assumiram nessa época, não terminaram os estudos, não se formaram, não terminaram os estudos. E era muito difícil, gente, o preconceito era muito grande. Aí eu decidi estudar e terminar os meus estudos. Iniciava ali, gente, uma fase em que eu comecei a me anular por causa dos outros. Gente, isso é terrível. Terrível. Jamais se anulem por causa de alguém. Jamais se anulem por causa dos outros. Jamais, jamais, gente. E mesmo assim, gente, me anulando, tentando imitar os meninos, o jeito dos meninos para evitar preconceito. Mesmo assim, eu enfrentava ainda muito preconceito nas ruas quando eu passava para fazer alguma coisa. E o que eu tinha a fazer era só fingir que não era comigo, levantar minha cabeça, seguir em frente e bolas para frente.
Aí consegui me formar no segundo grau, terminei meu segundo grau direitinho. E eu ia começar a trabalhar, gente. Nesse exato momento que eu ia começar a trabalhar, veio aquele gatilho de novo. Bom, preciso parecer com homem para evitar confusão, evitar preconceito. E aí, gente, mais uma vez, eu continuei a minha vida me anulando por causa da sociedade. E o que foi acontecendo, gente, foi que ao longo do tempo eu fui me aperfeiçoando, fui ficando cada vez melhor, mais passável como homem. Eu estava já bem legalzinho, bem homenzinho para a sociedade, mas aqui dentro, gente, aqui dentro, só eu sabia o que eu estava passando. É horrível, gente, você sentir uma coisa e fazer algo diferente daquilo que você sente, diferente daquilo que você se identifica. Você pensar de uma forma e agir de outra forma. E o pior, para agradar pessoas, para agradar a sociedade, pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com você. Ali, nesse exato momento, gente, começavam os meus conflitos internos. Gente, eu não desejo passar por conflitos internos a ninguém. É uma coisa muito complicada e só quem sabe é quem passa por conflitos internos. Ali, eu me olhava no espelho e não era eu. Eu não me reconhecia no espelho. Eu fiquei tão passável como homem que eu inclusive encontrava com mulheres a fim de me namorar. Olha só que coisa, gente. Gente, foi terrível, terrível. E eu olhava para os lados, pessoal, e não encontrava apoio de absolutamente ninguém. Foi aí, nesse exato momento, que eu tive a ideia de continuar minha vida como um gay discreto, que é o que chamamos de gay discreto, e tentar seguir com uma vida mais ou menos boa, digamos assim. Foi um outro grande erro que eu cometi na minha vida. A essa altura, gente, eu já tinha me formado no segundo grau, já tinha começado a fazer uma faculdade essa que eu não cheguei a concluir, e já tinha um trabalho bom e uma vida estabilizada. Foi aí que ao longo dos anos eu me casei 2 vezes como homossexual, tentei de todas as formas levar uma vida discreta, levar uma vida normal, digamos assim. E vocês sabem que mesmo levando uma vida bem discreta, bem reservado ali, vivendo a vidinha normalzinho, como um gay discreto, digamos assim, eu sofria muito preconceito, gente. E dessa vez não era pelo fato de eu ser afeminado, era pelo fato de eu ser bem masculino e ter assumido um relacionamento com outro homem. Nessa época, quase que não víamos casais gays nas ruas. Um gay se casar nessa época, meu Deus, era uma coisa assim de outro mundo para a sociedade, meu Deus. E mais uma vez, a sociedade me tratou com muito preconceito e falta de respeito. Ali eu descobri que o problema não era a pessoa ser afeminada. O problema era a pessoa ser do jeito que ela era. Isso incomoda a muitas pessoas. Talvez algumas pessoas não tenham a coragem que determinadas pessoas têm de se assumir, de ser quem são, e tentam impedir de todas as formas que essa pessoa que tem a coragem de se assumir, de ser feliz. Na época, gente, para que vocês possam ter ideia, eu passei por preconceitos vindo de adolescentes, de homens, de mulheres, pessoas de todas as idades, para vocês terem uma ideia. Mas, mais uma vez, eu não baixei a minha cabeça e segui a minha vida em frente do jeito que eu achava que eu devia fazer naquele momento. Aí segui minha vida normalmente, né?
Para variar, meus 2 casamentos como homossexual discreto não deram certo. E toda vez que um casamento meu acabava, dava errado ou aquilo finalizava, aqueles conflitos internos, eles voltavam com tudo, voltavam com muita força, gente. Ficavam martelando na minha cabeça de noite, de noite, de noite. A essa altura, eu já estava bem acostumada com aquela situação cômoda, de estar numa situação mais confortável, digamos assim. Confortável que eu digo assim, me passando como homem gay discreto. E aí eu iniciei um namoro sério, que durou até alguns anos, mas, para variar também, não deu certo. Eu sabia que faltava algo, sabe? Eu sabia que eu não estava completa ali naquela situação, mais uma vez, em mais uma situação. E eu estava apenas repetindo as mesmas coisas que eu vinha fazendo erroneamente ao longo de todos esses anos. Eu estava me dando conta que eu estava apenas repetindo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes que não deram certo antes. Coisas essas que não faziam sentido nenhum para mim. Para variar, ao término desse namoro, que durou, acredito que uns 3 anos e pouquinho, lá vem o que de novo? Os conflitos internos. E dessa vez eles vieram de uma forma diferente. Dessa vez eles vieram de uma forma que me fizeram parar para prestar atenção. Pela primeira vez ali naquele momento, eu achei que eu deveria parar e prestar atenção nisso que estava sendo mostrado para mim, nisso que eu estava sentindo. Em vez de colocar debaixo do tapete pela milionésima vez, como eu sempre fazia, eu decidi encarar de frente e prestar atenção e querer entender o porquê daquilo. E ali, naquele exato momento, eu comecei a aprender que por mais que você tente fugir da verdade, por mais que você tente fugir da sua verdade, não adianta. A verdade é uma só. Aí eu parei para pensar, para refletir, eu refleti muito e me fiz algumas perguntas. Você está vivendo para você ou você está vivendo para os outros? Você que está aí me assistindo do outro lado, você já se fez essa pergunta? Será que vale a pena você viver uma vida inteira se anulando para agradar os outros? Será que vale a pena você viver uma vida inteira querendo se adequar a padrões que as outras pessoas tentam fazer você aceitar, quando na verdade você não tem nada a ver com esses padrões? Gente, a resposta é bem simples. É um não bem grande, mas bem grande. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Por experiência própria, não vale a pena. A vida, gente, é muito curta para vivê-la com medo e seguindo e fazendo o que outras pessoas querem que você faça. Não faça isso, gente. Sigam a cabeça de vocês. Sejam vocês mesmos. Eu vim aqui dizer para vocês no vídeo de hoje que eu estou cansada. Eu estou cansada de viver uma vida de mentira, de viver uma vida que não tem nada a ver comigo, e vim dizer para vocês, reafirmar para vocês que sim, eu sou uma mulher trans com muito orgulho. Eu sei que ser trans não é um caminho fácil. Eu não vou dizer para vocês que as pessoas trans não têm problemas, porque tem problemas sim, e ainda são muitos nos dias de hoje. O Brasil é o país que mais mata transexuais. Ainda, nos dias de hoje, nós vemos matérias como essas. Mas eu ainda acredito muito que nós podemos combater tudo isso com informação, gente. Com informação. Somos pessoas normais,
vivemos a nossa vida normalmente e só buscamos ser felizes da forma como somos. Não temos escolha, gente. Simplesmente somos. Quando uma pessoa é LGBTQIA+, a única escolha que ela tem a fazer é ser feliz sendo quem é, do jeito que é, ou ser infeliz para agradar as pessoas e a sociedade. Aí sim, a escolha é sua. E, aos 43 anos de idade, essa pessoa aqui que vos fala nesse presente momento escolheu ser feliz. Bom, então só está faltando eu me apresentar aqui para vocês. Muito prazer, o meu nome é Fernanda. E coloquem uma coisa na cabecinha de vocês. Nunca é tarde para sermos felizes. Eu agradeço imensamente a presença de vocês mais uma vez aqui no meu canal. Muito obrigada, gente, por vocês me ouvirem até o presente momento. Muito obrigada mesmo, de coração. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí embaixo, estejam à vontade, podem comentar, fazer pergunta, falam aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se curtiram esse conteúdo, dá aquele like gostoso aí, que eu amo receber like, gente, eu fico super feliz. Muito obrigada mesmo, de coração, pela presença de vocês aqui mais uma vez no meu canal e até a próxima. Beijo!